O texto bíblico dessa noite, irmãos, eu quero convidar os irmãos para que possamos ler juntos os textos de 1 Pedro, capítulo de número 1, versos de 13 a 25. Primeira carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esta é a palavra que entre nós foi evangelizada. Amém, meus irmãos? A tônica do texto, irmãos, ela fala de santidade, né? Essa temática é uma temática naturalmente bastante pregada, divulgada, e mais uma vez, irmãos, o apóstolo Pedro vem tratar dessa temática de santidade naquilo que é a santidade no relacionamento com Deus. E quando o crente busca realmente a sua vida de santidade, é interessante ele observar que ele vai ter algumas características, ele vai ter algum pensamento em relação a Deus, algumas questões vão fazer parte da sua vida, ele vai ter consciência de algumas coisas que são muito importantes para que ele mantenha essa santidade, para que ele possa realmente expressar essa santidade diante de Deus. A santidade, a gente não vai entrar no detalhe aqui daquilo que significa, né? Pois nós já temos sabido, na verdade, né, o que significa a santidade, que é ser separado cada vez mais do mundo, né? Estar cada vez mais longe do mundo, do pecado, cada vez mais perto de Deus. Santidade de uma forma bastante simples, né? Significa exatamente isso: afastar-se do pecado, se aproximar de Deus. Quanto mais longe do mundo e do pecado e mais próximo de Deus, mais nós nos santificamos. Mas eu olho para esse texto, irmãos, nesses minutos que temos, eu quero destacar algumas coisas que são importantes nessa nossa caminhada de santidade. A primeira coisa que eu olho para esse texto e vejo é uma temática interessante, uma característica que nós já até discutimos anteriormente, talvez um domingo ou dois anteriormente, nós pregando ali sobre Abraão, nós falamos de obediência. E a primeira coisa que esse texto mostra para nós é que a nossa santidade, ela está sim relacionada a uma vida de obediência. Interessante que o versículo número 14 do texto em que nós lemos, ele diz isso, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 14, 15, 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O verso 14, quando fala dessa santidade, esses três versos que falam dessa santidade de Deus em relação à nossa busca por essa santidade, ele começa no verso 14 dizendo exatamente isso: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância.
mas começando aquele que vos chamou a ser de santos. Então, irmãos, a nossa vida de santidade, em primeiro lugar, ela vai estar relacionada sim a que tenhamos essa consciência de que precisamos viver uma vida de obediência. Interessante, irmãos, que a obediência nesse texto, ela está relacionada com o fato de não vivermos mais como vivíamos antes de conhecer a Jesus. Quando você olha os versos aí, né, esses versos, eles significam isso. O momento em que Pedro fala de santidade e que ele fala da nossa obediência, essa nossa vida de santidade, essa nossa obediência que aqui está, ela está relacionada exatamente com o fato de que nós não podemos mais viver como vivíamos antes. Não é verdade? A preocupação do apóstolo é nos mostrar, nos ensinar que nós agora mudamos de vida, não mais vivemos, como o texto diz aqui, não é verdade? Com as concupiscências que antes, não nos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ou nossa ignorância. Irmãos, da mesma forma como essa vida, né, agora que nós temos em Cristo, da mesma forma como essa vida oriunda de Deus, ela é experimentada pela salvação, mediante a fé em Deus, essa vida que vivemos também, ela é caracterizada por uma santidade semelhante de Deus. É isso que o texto está dizendo. O Deus que nos salvou é santo e por isso nós devemos ser santos. E os filhos obedientes, irmãos, eles imitam a vida do Pai a quem amam. E assim também, os filhos de Deus, através de uma vida de obediência, vivem separados do mundo, separados do pecado, longe da concupiscência da vida anterior, como diz o apóstolo, e em obediência a Deus, passa agora a viver essa vida separada do mundo, vivendo e fazendo a vontade de Deus. Esse Deus que nos separou do mundo, irmãos, para que nós pudéssemos ter um relacionamento sadio com Ele. Esse Deus que nos ensina sempre, irmãos, que nós não podemos viver em conformidade com esse mundo. A conformidade com o mundo, ela é rebeldia contra Deus. A rebeldia, ela é desobediência, e a desobediência, ela é a característica principal do pecado, e ela gera morte, e foi isso que aconteceu no Éden. Tudo o que acontece no Éden, que gera a morte do homem, a separação do homem de Deus, com Deus, é exatamente através da desobediência. Quando Deus disse para que não se fizesse algo, o homem fez. Não toque na árvore da vida, não coma desse fruto. O homem vai lá e faz essas coisas, e por isso ele acaba pagando um preço alto, porque ele se separa de Deus, ele peca, e a partir de agora, esse homem separado de Deus está fadado à morte. E nós vamos ver isso porque depois a palavra de Deus vai falar sobre esse resgate de Deus na nossa vida. Mas a primeira coisa que eu penso nessa noite com você, se nós queremos estar separados do mundo, próximos de Deus, se nós queremos viver uma vida separada para Deus, uma vida de santidade, nós precisamos viver uma vida de obediência. E a obediência, como eu disse, nesse contexto, está relacionada ao fato de que nós não podemos mais viver como vivíamos antes. Por isso precisamos ter esse cuidado. Mas uma segunda reflexão que esse texto nos traz, e é bastante interessante pensarmos nela, é que quando vivemos também essa santidade, quando vivemos esse relacionamento puro com o nosso Deus, de intimidade com o nosso Deus, nós não só estaremos observando a questão da obediência, que tem que fazer parte da nossa vida, mas nós também vivemos uma vida de temor. Interessante, irmãos, o verso de número 17, ele diz assim, ó: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora, não só uma vida de obediência, mas também uma vida de temor caracteriza o meu relacionamento com Deus em santidade e em compromisso com Ele. Olhar para esse texto é interessante, irmãos, e falar de temor também. O pastor já disse isso aqui, os irmãos já ouviram naturalmente muitos pregadores dizerem isso. O temor aqui não está relacionado a medo, tá? Temor não é medo. Temor a Deus não é temer a Deus, não é ter medo de Deus. Temor significa reverência, temor significa adoração, temor significa reconhecimento da grandeza de Deus, do poder de Deus. Temor significa reverência em face da responsabilidade de alcançar a santidade. E agora o texto vai nos exortar a que nós perguntemos talvez, em que tempo devemos viver em temor? Em que tempos devemos viver essa santidade? Em que tempo devemos viver essa adoração? Em
que tempo deveremos viver esse reconhecimento de que Deus é o nosso Senhor? E o texto mostra, irmãos, durante o tempo da nossa peregrinação, ou seja, em todo o tempo. Enquanto vivemos nesse mundo, precisamos temer a Deus, e temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é reverenciá-lo, é adorá-lo, é amá-lo, é reconhecer esse Deus maravilhoso como Senhor. Então, como Senhor, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que viver sim, essa vida de reverência, de reconhecimento, de que a vontade de Deus, conforme Paulo vai nos ensinar, ela é boa, perfeita e agradável sempre, irmãos. Temer a Deus, como eu disse antes, não é ter medo de Deus, é viver uma vida responsável, é viver uma vida que glorifica a Deus, é viver uma vida que de alguma forma não venha envergonhar o Evangelho de Deus. Quando nós precisamos pensar nisso, irmãos, esse tempo é um tempo de tanta reflexão, é um tempo em que a gente está aprendendo, talvez, a se relacionar com Deus de forma diferente. É um tempo que estamos aprendendo a nos relacionarmos com a nossa família de forma diferente. É um tempo em que precisamos estar, irmãos, tendo todo o cuidado com a nossa vida, com a nossa prática, porque muito embora, impressionante, muito embora estejamos, agora talvez não mais com tanta intensidade, mas muito embora tenhamos passado um grande tempo recluso, muito embora tenhamos passado um grande tempo em casa, talvez não exposto fisicamente junto com as pessoas, mas foi um tempo, irmãos, de muita exposição pelas redes sociais. Foi um tempo em que nós aparecemos muito. E como é que nós nos apresentamos diante das pessoas? Como alguém que teme a Deus, no sentido de ser servo dele, de adorá-lo, de transmitir essa palavra. Temos vigiado os nossos relacionamentos, irmãos, com aí as nossas interações com as nossas redes sociais. Temos vigiado com aquilo que temos postado, aquilo que temos visto. Tudo isso vai de alguma forma fazer parte da nossa vida, como alguém que tem um temor a Deus. Então, temer a Deus é não ter medo de Deus, e temer a Deus é viver uma vida sim, que reconheça essa grandeza de Deus, e que esse seja um tempo em que nós possamos fazer isso a cada dia, que possamos mostrar realmente que amamos a Deus, que nós não nos relacionamos com Ele porque temos medo dele, porque o mundo talvez entende o temor de Deus como um medo dele, mas nós entendemos que temer é reverenciar, temer é adorar, temer é amar, temer é estar diante de Deus a cada dia com atitude de gratidão, de reconhecimento desse Deus maravilhoso que nós amamos e que também nos ama e que nos resgatou. E falando em resgate, irmãos, vem aí uma terceira reflexão que esse texto, bastante interessante. Quando eu vivo essa vida de relacionamento com Deus, de santidade, de intimidade, eu vou reconhecer que preciso ser obediente, eu vou reconhecer que preciso viver uma vida de temor, mas há uma coisa bastante interessante, eu preciso também ter consciência, irmãos, do valor da salvação que Deus me deu. Eu preciso ter consciência do valor dessa salvação. Interessante que o verso que segue, ele vai dizer assim, verso 18, ele diz exatamente isso, o 18, 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Ou seja, não foi com ouro nem prata, mas Pedro está dizendo aqui, verso 19, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora, irmãos, o texto nos leva a entendermos o valor pago por cada um de nós, o valor que temos diante de Deus para sermos alcançados por essa graça salvadora, o preço pago por Deus, irmãos, para nos redimir, para nos colocar realmente diante dele. Esse preço que Deus pagou, coloca-nos como objeto de valor para Deus. Não foi com coisas corruptíveis, não foi com um preço qualquer, não foi com ouro ou com prata, mas o texto diz, Pedro diz que foi com o precioso sangue de Jesus. Meu querido e amado irmão, Deus nos valorizou, Deus mostrou que nós somos valiosos demais para Ele, e nós temos, meus amados irmãos, que olhar para isso e entender o seguinte: Deus nos valorizou, e nós temos valorizado a nossa salvação. Deus nos valorizou, nos resgatando do pecado, com um preço tão alto como esse, que foi o sangue do seu próprio Filho. Eu tenho valorizado essa salvação nos meus relacionamentos.
Eu tenho valorizado essa salvação na minha adoração a Deus, eu tenho valorizado essa salvação no meu comportamento diante dos outros, como eu tenho vivido. Deus então me valorizou de uma forma tremenda, mas eu às vezes não tenho valorizado essa salvação. Eu tenho que ter consciência, irmãos, desse preço que foi pago, e muitas das vezes nós desvalorizamos a salvação que Deus nos deu, vivendo de uma maneira vã, vivendo de uma maneira sem sentido, vivendo no pecado, vivendo na nossa própria concupiscência, dando vazão à carne, aos nossos desejos. E quantas das vezes isso, irmãos, tem trazido tristeza ao coração de Deus. Foi um precioso sangue que Ele pagou para resgatar-nos do pecado. Foi o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para alcançar a minha e a sua vida. Por isso nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Mas esse precioso sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade. Esse precioso sangue de Jesus foi derramado por você, meu amigo, que está aí assistindo esse culto agora na sala da sua casa, ou no seu trabalho, onde quer que você vá assistir, porque ele vai ficar aqui gravado para muito tempo, e você vai ter acesso, as pessoas terão acesso a ele daqui a um tempo. Todas as vezes que você, meu amigo, estiver diante desse vídeo e ouvir essa palavra, eu quero que você pense nisso. A morte de Jesus na cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, foi por toda a humanidade. Por isso você que está aí agora assistindo esse vídeo, você que está aí agora assistindo esse culto, você que está participando agora, onde quer que você esteja, saiba que Deus o ama e que Deus também te valoriza tremendamente. O mundo talvez tenha desvalorizado você, os amigos não têm dado crédito a você, muitas das vezes você tem sido, quem sabe, meu querido irmão, humilhado, meu querido amigo, quem sabe você tem sido rejeitado, quem sabe tem chegado ao seu ouvido vozes que dizem que não há jeito para você, que não tem solução para os seus problemas, que a sua alma está perdida. Mas nesta noite eu quero que você entenda uma coisa: Jesus na cruz do Calvário derramou o seu sangue e pagou um preço precioso para que você, ao recebê-lo como Senhor da sua vida, possa ter os seus pecados perdoados e possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que Ele faz, e também se tornar alguém separado, alguém santificado, alguém que se relacione com Ele de forma diferente, à medida em que você seja alcançado por essa graça salvadora de Jesus, manifestada na cruz do Calvário. Uma graça que não é apenas para alguns, irmãos, uma graça que, segundo a carta de Paulo a Tito, diz que essa graça se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Por isso você que está aí nessa noite, quem sabe desiludido, quem sabe se sentindo fracassado, você que está aí essa noite, quem sabe sentindo que está esvaindo a sua vida, que não tem mais jeito para você, quem sabe desesperançado, quem sabe angustiado, quem sabe perdido nos seus pensamentos com tudo que tem acontecido, abra o teu coração, receba Jesus como Senhor da sua vida, porque esse precioso sangue derramado na cruz do Calvário foi um preço alto que Jesus pagou por mim, pagou por você, pagou por toda a humanidade. Receba Jesus. O texto vai continuar, irmãos, me ensinando mais algumas coisas. Assim como eu tenho consciência da obediência que eu preciso viver, do temor, assim como eu tenho consciência desse preço tão alto que Jesus pagou pelos nossos pecados, tem duas coisas nesse texto que segue aqui, que eu acho interessante a gente pensar para caminhar para o final. Primeiro, irmãos, o verso 20 e 21, ele diz assim: o qual na verdade em outro tempo foi reconhecido, falando de Jesus, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes que Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé, não é? A nossa fé e esperança estivesse em Deus. Agora, quando eu me relaciono com esse Deus, além da obediência, do temor e de reconhecer esse valor da salvação, eu olho para esse texto e vejo agora Pedro falando do poder de Jesus. Vejo Pedro falando do poder de Jesus. Pastor, aonde está o poder do Jesus aí? Aonde está o poder de Jesus nesse texto? Olha os textos, os dois versos, você vai ver. Está relacionado à eternidade, está relacionado à sua manifestação, porque ele se manifestou a nós com todo o poder. João disse que ele se manifestou com poder e graça, com verdade diante de nós. Então, um poder relacionado com a sua eternidade, um poder relacionado com a sua manifestação, e mais, diz aí, um poder relacionado com a sua morte e ressurreição. Que tremendo esse Deus que servimos, irmãos!
a esse Jesus ao qual são convidados a estar ao seu lado em santidade. É um Jesus que morreu, que ressuscitou. Esse poder está aí mais dizendo, o texto diz aí, na verdade o verso 21, que esse poder, irmãos, é um poder movido não por ódio, não por desejo de ser grande, mas é um poder movido por amor, amor por mim, amor por você, amor por todos, um poder que dá vitória, e a vitória é relacionada o que aí? A fé e esperança. É o que mais precisamos nesse tempo. É esse poder de Jesus, irmãos, manifestado a cada um de nós, esse poder que fala da sua eternidade, da sua manifestação, da sua morte e ressurreição, fala do seu amor, não é verdade? E por ele credes, como diz o verso 21, não é verdade? Que Deus ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Melhor dizendo, verso 22, não é verdade? Aí o verso 22 vai dizer assim: purificando as vossas almas, na obediência e amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. E aí quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo que ele se manifestou nesses últimos dias, e quando eu olho esse verso 21, ele vai dizer: por ele credes que o ressuscitou dos mortos lhe deu glória, para que a vossa fé, a minha fé, a sua fé e esperança estivesse em Deus. Que poder maravilhoso desse Deus, um poder que se manifesta a nós, irmãos, trazendo para nós o entendimento de que ele, Deus, através da sua glória, através da sua morte e ressurreição, não só nos alcançou, mas também ele alimenta a nossa fé, ele faz com que a nossa fé seja desenvolvida, e nós podemos ter esperança. Que necessidade temos de ter esperança nesse tempo? Mas eu vou encerrar minha palavra nessa noite, convidando você para a gente olhe para o verso 23 e o verso 25, a 25, que ele vai dizer exatamente assim: sendo de novo gerados não de semente corruptível. Tudo isso, irmãos, resultado da obediência, do temor, resultado do sacrifício de Jesus que nos comprou com preço precioso. Esse Jesus que tem poder através da sua eternidade, da sua manifestação, da sua morte e ressurreição, através da vitória que nos dá, na verdade, nesse relacionamento de fé e esperança que temos com ele. E Pedro encerra esse contexto, irmãos, do texto em que fala de santidade, ele encerra dizendo exatamente isso: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra de Deus mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quando eu busco meu relacionamento com Deus, numa vida de intimidade, de comprometimento, de santidade, eu reconheço sim que preciso ser obediente, eu reconheço que tem que haver uma vida de temor, eu reconheço o preço que foi pago pela minha salvação, o valor que Deus deu a cada um de nós. Eu reconheço esse Deus que é poderoso pela sua eternidade, pela sua manifestação, pela sua morte e ressurreição, pelo seu amor, não é verdade? Nesse relacionamento de fé e esperança que temos com ele. Mas uma coisa eu preciso entender, irmãos, para encerrar esse texto. Eu preciso entender que tudo isso, Pedro resume me fazendo entender que eu sou alguém que preciso ter a consciência da minha temporariedade e, consequentemente, ter consciência da minha eternidade. Eu tenho consciência da minha temporalidade quando Pedro vai dizer que, na verdade, ele diz aqui, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Nós somos passageiros nesse mundo, irmãos. Nós estamos aqui só de passagem, não é? A erva nasce, seca e cai. O homem nasce, vive, e nesse mundo ele deixa de viver. Mas a palavra de Deus é tremenda nesse texto, porque muito embora ela não chama atenção para o fato disso, isso é importante. Hoje os irmãos, quem teve acesso à palavra do pastor Vitório, viu quando ele falou exatamente daquilo que importa, não é verdade? Não são as coisas dessa terra, desse mundo, porque essas coisas todas vão passar, irmãos. Tudo isso vai passar, com Covid ou sem Covid, com emprego ou sem emprego, doente ou são, rico ou pobre. Meus amados irmãos, há um decreto sobre nós por causa do pecado, e o homem vai deixar de existir na carne de uma forma, de um jeito ou de outro, uma hora ou outra. Nós somos passageiros nesse mundo. O texto está dizendo, somos temporários. Mas o verso de número 23, irmãos, ele diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, porque a semente corruptível nasce e morre, irmãos. Brota, de alguma forma morre a semente corruptível. Mas nós somos gerados com a semente
incorruptível pela palavra. Aqui está, irmãos, a nossa eternidade, uma palavra que permanece para sempre, assim como nós permaneceremos para sempre, porque no 23 ele diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. É sobre esta palavra que a nossa salvação está afirmada. A palavra pode até ser relacionada ao próprio Cristo, que é o Logos de Deus, a palavra de Deus, o princípio de todas as coisas. É sobre Ele, Jesus, que a nossa vida está. Por isso, muito embora, irmãos, sendo nós gerados dessa semente incorruptível da nossa vida biológica, humana, que terminará um dia como a erva aqui, Pedro diz, seca e morre. Mas muito mais do que isso, no meu espírito, irmãos, eu fui gerado de novo, numa semente incorruptível. Eu fui gerado pelo Espírito Santo de Deus, eu fui gerado pela graça de Deus, eu fui gerado para uma nova vida quando fui alcançado por essa graça. E assim, irmãos, como essa palavra é permanente, a minha vida é permanente, porque assim como esse Cristo ressuscitou dos mortos, Ele me dá também, irmãos, a garantia da minha ressurreição. E aí eu sei que, muito embora seja temporário o meu tempo nesse mundo, eu entendo, irmãos, que eu vivo sim eternamente, à medida em que eu recebo sobre a minha vida a graça salvadora de Jesus, essa graça que vem até mim mediante a fé em Cristo e a minha confissão a Ele dos meus pecados a cada tempo da minha vida. E agora, Pedro então encerra o seu contexto da sua palavra, nos falando sobre isso. Vivo sim em santidade, vivo um relacionamento íntimo com Deus, à medida em que eu tenho consciência de que preciso viver em obediência. A obediência está relacionada a me afastar do mundo do pecado, uma vida de temor que não é medo, mas é reverência diante de Deus, uma vida que reconhece o valor do preço que foi pago por mim na cruz do Calvário, que não foi com ouro ou com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus, desse Jesus que morreu, ressuscitou e se torna poderoso, poderoso em eternidade, em manifestação, né? Poderoso até pela sua morte e ressurreição, esse Cristo que alimenta a nossa fé e esperança, segundo o próprio Pedro diz aqui. E ele encerra dizendo que eu sou sim passageiro nesse mundo, mas a minha alma é eterna, à medida em que eu recebo Jesus como meu Salvador. Por isso hoje eu quero deixar uma palavra ao seu coração, essa palavra ao seu coração, em qualquer tempo em que você estiver recebendo essa palavra, agora, hoje, ao vivo, ou em outro tempo, quando tiver acesso a ela, pense numa coisa: só existe uma esperança para o homem, e essa esperança se chama Jesus. Para mim e para você que já somos servos do Senhor, alcançados por essa graça, mantenhamos, irmãos, firme a nossa confissão, mantenhamos firme a nossa vida de reverência e temor a Deus, mantenhamos firme a nossa vida de santidade. Vamos vigiar, irmãos, é tempo de vigiar, para que não caiamos em nenhuma cilada que possa de alguma forma trazer tristeza ao nosso coração e ao coração de Deus. Vamos, irmãos, mantermos firmes, como diz o texto, na fé, na esperança. É o que mais precisamos nesse tempo: fé e esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, e que tudo isso vai passar. Daqui a pouco vamos poder estar juntos novamente. E para você, meu querido amigo, como eu disse, que participa agora, que assiste esse vídeo ao vivo agora, ou que vai ter acesso a ele daqui a um tempo, eu quero dizer para você uma coisa: a esperança para você também. Tira do teu coração toda a tristeza, tira do teu coração toda a ansiedade, todo o medo. Quem sabe eu estou falando para você agora, que está aí na sua casa ou em qualquer outro lugar, que você possa entender isso. Talvez você tenha estado frustrado, sem esperança, talvez você tenha sido abandonado pelos amigos, quem sabe até na sua família você tem tido dificuldades, talvez você tenha recebido palavras no seu ouvido que vem da parte do inimigo de nossas almas, dizendo que não tem jeito para você, que não há solução para o seu problema, que não há perdão para o seu pecado, que você está fadado ao fracasso. Eu quero te convidar hoje, agora, que você abra o teu coração, que você reconheça Jesus como Senhor da sua vida, e que você seja alvo também dessa graça salvadora, que vem da parte de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados também. E à medida em que você confessá-lo como seu Senhor, você receberá uma nova vida, você passará também a viver eternamente, muito embora esse corpo corruptível, como todos os corpos desse mundo, um dia estarão fadados, meus amados irmãos, né, ao mesmo decreto de Deus, não é verdade? Que é a morte, porque o pecado gera essa morte, e ele gera morte física e gera morte espiritual. Mas que você possa hoje, ao receber Jesus, ter certeza que mesmo que sejamos passageiros nesse mundo, nós temos uma casa esperando por nós na eternidade, porque nós vamos viver para sempre com o Senhor, porque os salvos, irmãos, herdarão, né, os céus, e lá para sempre, onde a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, lá onde a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e vamos viver eternamente na presença do Senhor.